Um livro diferente, uma autobiografia que eu queria muito ler. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e estou aqui para te falar de Page Boy, do Elliot Page. Primeiro que tudo eu quero agradecer à Vaz e à Penguin o facto de me terem cedido este exemplar. Muito obrigado, foi muito gentil da vossa parte e eu estava com grande curiosidade de ler este livro. Eu conheço o ator quando ele ainda era uma rapariga, através do Juno, filme muito falado, ganhou um Oscar. Eu acho que se ela não ganhou o Oscar para melhor atriz, estava nomeada pelo menos, confesso que não fui ver, e portanto era um livro que eu queria muito ler. Agosto foi o mês de todas as leituras e, como vocês viram, eu li durante o mês de agosto o Page Boy. Este livro é um livro que para mim é mais uma vez um grito de alerta para uma série de coisas. Nós temos aqui a história da vida do Elliot Page, a sua infância difícil, a sua integração ou não integração em Hollywood, aquilo que era expectável que ela, e eu estou a usar o ela, tal qual como o livro faz, sempre que se refere ao Elliot Page ainda rapariga, e portanto é esses artigos que eles usam no livro, o ela e o ele, e são esses artigos que eu vou usar aqui durante o vídeo, o ela sempre que me refiro à atriz, o ele na sua realidade de agora. Que na verdade foi a sua realidade a vida toda, porque aquele corpo não era o corpo do Elliot Page, mas isso a gente já lá vai. Estava eu então a dizer que aqui nós temos o retrato da sua infância, de Hollywood, da sua vontade de ser uma atriz que reconhecessem o seu valor, e o Juno veio de trazer isso. E a partir daí tudo aquilo que ela achava que poderia ser uma felicidade, uma realização plena, que ela se sentiria, se quiserem, com armas para seguir a sua vida, visto que as coisas estavam a começar a acontecer, ela sentiu que continuava incomodada e continuava a não se sentir bem em si mesma. E depois o livro passa para o Elliot Page e para a sua transição e para tudo aquilo que ele também teve que sofrer por se assumir e por dizer: este não é o corpo que eu quero, esta não sou eu e portanto eu vou ter que fazer qualquer coisa disso. E é aqui que eu quero muito falar com vocês, porque infâncias difíceis toda a gente pode ter, infâncias difíceis as pessoas podem ter. Nascer no corpo errado deve ser uma coisa aflitiva. E depois ver isso, quando se toma uma decisão, quando se agarra o destino nas mãos e se decide: eu vou fazer alguma coisa por mim mesmo e vou fazer este processo. Um processo que, na minha modesta opinião, é um processo muito íntimo, já por si muito sofrido, deve ser um nó na cabeça. Tudo aquilo que nós temos que assumir para dar este passo, depois ainda se vê tudo isso explorado nos tabloides, depois ainda se tem que lidar com o que tudo isso pode fazer à sua profissão e o que tudo isso pode fazer àquilo que também é importante e que já tinha sido conquistado. Eu acho que este livro é um grito de alerta, não tanto para o Elliot Page, mas mais para todas as pessoas que estão a passar por um processo como o Elliot Page. E, portanto, sobre esse ponto de vista, eu achei este livro fantástico. Achei um ato de coragem, porque é um livro muito honesto, pelo menos pareceu-me, um livro muito honesto, um livro muito sentido, um livro muito representativo de si mesmo. E sobre esse ponto de vista, eu achei este livro brilhante e achei que era quase serviço público, se quiserem. Porque, no fundo, aquilo que ele está-nos a dizer é: deixem-nos viver, deixem-nos ser quem somos. Se calhar, subjacente a isto tudo está
tiveram sorte por não ter que passar por este processo, mas deixem-nos passar por este processo de uma forma o mais pacífica possível. E sobre esse ponto de vista eu achei o livro brilhante. Simultaneamente achei que para ele o livro era uma libertação, estilo This Is Me. Eu estava a ler o livro e era a música que me vinha à cabeça, o This Is Me, porque This Is Me. E cada um tem o direito de ser aquilo que é, e nós não temos que dar palpites, e nós não temos que fazer considerações, e nós não temos que fazer juízos de valor. Podemos achar bem, podemos achar mal, podemos gostar, podemos não gostar, podemos aproximar ou podemos afastar, mas não podemos fazer juízos de valor, nem condicionar a vida das pessoas por aquilo que elas são. Porque eu posso não gostar de alguém, posso não gostar dos loiros de olhos azuis, e isso não faz com que eu faça ou haja parangonas a nível dos jornais sobre esse assunto. Esta ideia de que nos metemos na vida das pessoas cada vez mais, nomeadamente quando elas são figuras públicas, e pior do que isso, que é, porque fofocas sempre houve, desde os recreios das escolas até aos jornais, até às revistas cor-de-rosa. Mas esta ideia de que a nossa verdade é melhor que a dos outros, é isso que começa a apavorar-me, e é isso que começa, e que eu tenho opinião sobre a vida de toda a gente, é isso que começa-me a baralhar e começa-me a incomodar, se quiser. Uma coisa que pode ser difícil na leitura deste livro é o facto do livro não ser linear. Ou seja, ele vai contando coisas, mas ele vai contando, ele vai contando quase como se eu recordasse, e vai contando aquilo que ele acha que é importante. E, portanto, eu percebo que possa ser difícil para se ler, mas eu gosto, porque, lá está, dá-me esta ideia de autenticidade, dá-me esta ideia de verdade que o livro me transferiu. Para mim foi a sensação de que ele estava a escrever conforme se ia lembrando. Daí eu dizer que este livro é de uma verdade e de uma honestidade que a mim me emocionou, se quiserem. É um livro sobre coragem. É preciso coragem para escrever isto. Eu depois fui ler coisas sobre esta transição e li alguns artigos que dizia que, tendo ela a carreira que tinha, foi preciso coragem a fazer a transição. Eu acho que não foi preciso coragem a fazer a transição, foi preciso determinação. Porque, no fundo, ela era o Elliot Page e, portanto, era só aquela coisa de eu não sou esta imagem que vocês veem, eu não sou esta figura, eu sou outra pessoa. E ninguém consegue representar a vida toda ao tempo todo. E, portanto, sobre esse ponto de vista, era impossível para ela viver num corpo que não era o seu. Mas é preciso coragem para escrever este livro, nomeadamente sendo uma figura de Hollywood. Pode ser um livro que sirva de explicação para algumas coisas, mas aquilo que me impressionou e que me leva a falar em coragem é que ele não tem que se explicar para ninguém. Ele não tem que vir dar justificações sobre algo que é seu, só seu, e é íntimo. Além disso, nós não podemos fugir de quem somos. Era o que eu dizia, ninguém representa a vida toda o tempo todo. E, portanto, sobre esse ponto de vista, era inevitável que mais cedo ou mais tarde ela assumisse, mais cedo ou mais tarde, ela não conseguisse lidar com aquela imagem e tivesse que se assumir como era e como é. Aquilo que eu achei que este livro, e também me leva a falar em coragem, é, para além de tudo aquilo que ela teve que gerir dentro de si mesma, para além de tudo aquilo que ele teve que sofrer fisicamente e psicologicamente, depois ter que lidar com Hollywood, ter que lidar com os meios de comunicação social, ter que lidar com uma sociedade que ainda acha que pode dar palpites, a mim incomodou-me. Talvez aqui o meu nervo de mãe, talvez aqui o meu lado materno entrasse muito em funcionamento a partir de determinada altura, enquanto lia o livro, e pensava, ninguém tem o direito de fazer isto.
ninguém tem o direito de condicionar ou tentar condicionar assim a vida das pessoas. Mas isso é outra história. Porque, no fundo, é a vida dele. Ele é adulto, é responsável, é psicologicamente são, portanto, tem todas as capacidades para tomar decisões na vida, sejam elas quais forem. E, pronto, indignou-me um bocadinho esta parte, confesso. E fez-me ficar com uma admiração fantástica por este ator, e fez-me ficar com uma admiração fantástica por esta pessoa, que é muito mais importante do que ter a admiração por o ator. No fundo, eu acho que é inadmissível que alguém, para ser quem é, tenha que sofrer tanto como o Elliot Page, tenha que passar por aquilo que o Elliot Page passou. E isso incomodou-me e simultaneamente fez com que eu lhe preste o meu maior respeito, não vale nada, mas pronto, porque realmente é duro, porque realmente foi duro, e eu acredito que ainda é duro, porque recorrentemente, certamente, estas coisas virão ao de cima, infelizmente. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre o Page Boy. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam-me vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.